Boa noite a todas e todos. É, esse é um evento que marca um dia que é muito especial para muita gente, né? Que é o Dia Mundial dos Oceanos. E nesse dia a gente gostaria de trazer para vocês dois grandes pontos para se discutir. É como você sai de um dia e chega numa uma década para pensar e trabalhar pelos oceanos, e como que a gente, de forma bastante singela, a gente pretende construir um material, começar a construir um material no âmbito da no âmbito da cátedra, para que a gente consiga atingir as pessoas e capilarizar essa temática na, no povo brasileiro e nesse sentido. Então, eu vou, agora formalmente trabalhando aqui, pedir para que todo mundo aqui que está no Meet, né, e não no YouTube, que deixe o microfone em mudo, para a gente não ter o retorno do som, e depois eu vou fazer a passagem das falas para os nossos ilustres convidados, meus queridos amigos e pessoas que eu admiro enormemente pelo trabalho que já vem fazendo e pelo trabalho que certamente farão em prol dos oceanos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer toda a equipe que vem trabalhando na construção da cátedra. Me permitam aqui que eu acho que eu estou com alguma coisa aberta, só fechando aqui, pronto. Né, que vem trabalhando na construção desse esforço da cátedra junto ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da USP, que é toda essa equipe de jovens oceanógrafos, jovens cientistas que estão apoiando muitos deles vocês vão conhecer na página da cátedra já já. Bom, a gente está falando hoje de várias coisas. A gente está falando hoje de Dia dos Oceanos, a gente está falando de Década dos Oceanos, a gente está falando da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Então, eu gostaria, primeiramente, de me apresentar. Eu sou Alexander Turra, sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Eu tenho atuado nessa frente dos oceanos desde que eu me conheço por gente. Aprendi a mergulhar como adolescente e vivia regado pelas histórias que meus pais contavam sobre as aventuras que eles tinham na pesca submarina, na então década de 60. Né? E um curso, vocês não vão acreditar, né? Eu sou suzanense raiz, nasci em Suzano, e na década de 60 tinha um curso de escafandrismo em Suzano. Podem acreditar ou não, né? Esse curso era dado pelos meus pais, junto com alguns parceiros. Então, essas histórias ficavam na minha cabeça e, em algum momento, elas se emanciparam e eu acabei virando um biólogo e depois uma pessoa que estudava os oceanos. Então, é um pouco disso, dessa emoção e desse momento que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, a gente vai tratar essas três coisas. E para tratar essas três coisas, eu queria apresentar para vocês duas pessoas especiais que vão trazer para vocês uma visão muito importante e emocionante e prática, como vocês verão, em função do que está sendo pensado para os próximos 10 anos sobre os oceanos. Então, eu queria apresentar meu amigo Fábio Eon, coordenador do Programa de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil. Bem-vindo, Fábio, um prazer estar aqui com você. Obrigado, Alexandre. Vou passar a palavra para você dar as suas boas-vindas e falar um pouco da temática que vocês estão trabalhando. E também dar as boas-vindas para Karen Silverwood-Cope, que é coordenadora geral de Oceanos, Antártica e Geociências do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, com quem eu estou tendo o prazer de atuar recentemente na temática dos oceanos junto ao MCTIC, mas cujo trabalho, a qualidade do trabalho eu já tive a oportunidade de presenciar na construção do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas há alguns anos atrás. Então, aqui, com vocês, duas pessoas que têm um brilho, né, e que vão trazer para vocês um pouco e compartilhar com vocês um pouco da emoção que permeia e sustenta o trabalho que eles fazem em relação ao meio ambiente e aos oceanos. Então, Fábio, eu queria passar para você um pouco a palavra nesse momento, para você trazer essa visão, né, da Unesco, da década, do Dia dos Oceanos, como que você e sua instituição veem isso? E depois eu passo para a Karen para ela fazer também umas boas-vindas. Por favor, Fábio.
Obrigado, Alexander. Boa noite, Karen, tudo bem? Eu acho que é uma data muito importante no calendário, não só da Unesco, mas da ONU, né? O ecossistema enorme, cobre 70% do nosso planeta, né, Turra? E a gente ainda assim conhece muito pouco, né? Conhece menos de 5% dos nossos oceanos, muito pouco ainda da pesquisa mundial é ligada aos oceanos, em torno de 4%. Então, a iniciativa de ter uma década própria para a ciência oceânica, quando partiu da Unesco, foi justamente para tentar abordar esse desafio, né, de tentar promover uma integração maior dos Estados-membros que constituem a Unesco, principalmente dentro da nossa instância qualificada, que é a COI, que é a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, que reúne mais de 140 países, e que tem como missão promover essa cooperação científica ligada às ciências oceânicas. Mas não só isso, né? Também implementar essa agenda que está posta, a agenda dos ODS, em particular o ODS 14, então uma instância dentro do seio da ONU que tem essa missão de ajudar os países membros das Nações Unidas a trabalhar em estratégias, iniciativas que promovam o atingimento do ODS 14. Tem um papel importante também na área de prevenção a desastres, então a COI é o braço técnico dentro da Unesco que tem ajudado seus países membros a trabalhar estratégias de prevenção de tsunamis, por exemplo, né? E é também o nosso braço que tenta promover esse maior entendimento, essa maior aproximação da população em geral em relação aos oceanos. A gente tem chamado isso de, em inglês, de Ocean Literacy, e que aqui no português traduzimos para cultura oceânica, né? Instigar essa curiosidade. E você falou muito bem, Alexander, os oceanos podem remeter uma série de imagens para a gente, né? Então, para os cientistas, ele tem uma conotação diferente, para quase 3 bilhões de pessoas que dependem dele, direta ou indiretamente, tem uma outra conotação, e para a gente, muitas vezes, é uma conotação afetiva, né? As nossas memórias de infância, por ter passado férias na praia, enfim. Então, eu acho que o propósito da década, né, que a ONU lançou, é justamente aglutinar essas visões diversas, mas que, ao mesmo tempo, são complementares e convergentes, que é defender a preservação desse ambiente que é muito complexo e que a nossa humanidade depende dele, né? Afinal, é o principal regulador das temperaturas, a grande fonte de oxigênio hoje do nosso planeta. Então, é um desafio que está dado, um desafio que todos nós aqui somos partícipes e responsáveis. E no Brasil, ele tem a felicidade, né? A gente, como Nações Unidas, tem a felicidade de ter esse apoio inestimável de atores como vocês, né, da academia, particularmente da sua cátedra de sustentabilidade dos oceanos, mas também do poder público, do governo. E aqui eu queria registrar também o nosso agradecimento ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, que tem ajudado a coordenar o Comitê Nacional de Implementação da Década, e que hoje lançou esse bonito produto, que é o portal da década, que tende a ser um grande repositório de conteúdo, de informações e notícias sobre esse importante marco das Nações Unidas. Fábio, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Mais para frente um pouquinho a gente vai ter a oportunidade de discutir alguns elementos e responder algumas perguntas dos ouvintes aqui, dos espectadores do YouTube. Eu queria passar a palavra para Karen, para ela fazer as suas considerações iniciais e trazer para essas pessoas que estão vendo agora e vão ver depois a sua mensagem. Por favor, Karen. Obrigada, professor Tua, Fábio, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite ao MCTC e ficamos muito felizes de estar aqui com vocês. É um momento de celebração, o lançamento da cátedra realmente é uma iniciativa que vai somar a esse movimento maior que está acontecendo pelo oceano, vai deixar um legado e está em excelentes mãos, né? O MCTC é parceiro da iniciativa e acho que temos aí muito trabalho pela frente. Se eu fosse citar uma referência, eu acho que seria importante citar o trabalho da Elinor Ostrom, que foi a primeira economista a ganhar um prêmio Nobel de Economia, isso em 2009, né? Quando ela argumenta que é possível, com arranjos institucionais,
ter uma gestão econômica eficiente de sistemas baseados em exploração de recursos naturais. Ou seja, não é necessário que a economia leve ao esgotamento desses recursos, né? E a grande solução é o arranjo institucional. E ela foi a viagens de campo à África, América do Sul, enfim, e conseguiu mostrar isso, e é claro que tinha que ser uma mulher para mostrar esse tipo de coisa, e revolucionar o campo da economia e discutir qual é a economia clássica, qual é o institucional, para uma nova visão. Tanto que o Nobel em Economia para a Mulher só voltou a ser dado agora, em 2019, né, para uma francesa. Então, o que eu queria pegar dessa mensagem é que eu acho que as grandes soluções vêm de bons arranjos institucionais, né? E para isso é a base da cooperação, da coordenação e da comunicação que promove um arranjo institucional eficaz. Eu acho que o movimento internacional que está sendo impulsionado pela CORE e Unesco para a década global, e nós tentamos espelhar isso aqui para o Brasil, é o caminho, né, de se pavimentar esse arranjo institucional para o Brasil. Eu pude acompanhar os excelentes eventos que vêm acontecendo desde sexta-feira, em homenagem ao Dia do Oceano, e pude ver que é bastante conhecido por todos os inúmeros problemas, né, que a gente tem. E há muita vontade de cooperação, de coordenação e de comunicação. E cada vez mais estamos aprendendo a nos comunicar melhor, de forma mais eficiente. E quando a gente pensa em uma década de tecnologias, de aprendizado, de evolução do conhecimento, então eu acho que a mensagem que fica é de otimismo, né? Acho que o conhecimento vai ser transformacional ao longo desses 10 anos, e que a cada dia a evolução tem sido imensa, em que pese o tamanho dos problemas, né, que temos que enfrentar. Então, essa é a minha consideração inicial. Karen, obrigado. E é muito interessante na fala de vocês dois, e destacada um pouco mais por você, essa questão dos arranjos, da governança, da coesão, da co-construção. Isso é uma coisa que me é muito caro, né? E essas coesões e esses movimentos, eles dependem de instituições e dependem de pessoas, né? Aqui nós temos duas instituições representadas, uma por você, uma pelo Fábio, e temos duas pessoas aqui, né, que trazem para essas instituições uma série de representações do mundo, né, e que se convertem em ações e que fazem com que a gente esteja aqui hoje, né? O Fábio, em função da possibilidade de ter construído junto com a Unesco a ideia da cátedra, com grande apoio do Max Lombardo, né, Maximiliano, e a Karen, por estar à frente de um setor do Ministério da Ciência e Tecnologia que está catapultando, que está amplificando a possibilidade de várias instituições dentro do comitê que foi criado recentemente, o Comitê de Coordenação das Atividades para a Década, orquestrar e moderar todo um trabalho feito a várias mãos para a gente conseguir ter uma década que represente a gente, né? A nossa cara, né? E essa cara é muito boa, né? Assim, a nossa forma de ver as coisas, essa pegada, né? A cara do Brasil, né? Então eu vejo que é um momento muito legal, e vocês me dão a oportunidade de trazer essa outra leitura para esse processo, que eu acho que é a leitura que importa bastante, pessoas. E dizendo isso, eu queria citar o nome de algumas pessoas, né? Eu não queria esquecer ninguém. Eu queria citar o nome desse time que está me apoiando e fazendo com que a gente chegue aqui nesse momento, né? E vai chegar em outros momentos, que é um time que vibra junto, né? Vibra numa mesma sintonia. Eu tinha falado já da Monique em função do vídeo algum tempo atrás, mas eu vou reforçar, né? Nós temos aqui a Monique, a Nicole, a Rita e a Camila, fazendo um papel muito, muito importante, me ajudando nessa estruturação e ajudando na condução do trabalho e da construção junto com alunos do curso de graduação da Oceanografia da USP, que é a Bianca, a Catarina, o Rafael, a Maria e a Giovana, que ainda não se formaram, mas estão já atuando como profissionais, né? Então eu vejo que a gente tem a possibilidade de formar pessoas e de construir coisas bacanas. Também queria fazer menção
ao apoio do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, na pessoa da professora Elizabeth de Santos Braga da Graça Saraiva, diretora do Instituto, que tem apoiado a cátedra incondicionalmente, e também o professor Guilherme Ariplonski, do Instituto de Estudos Avançados, que hospedou essa cátedra no IA, em conjunto com o Instituto Oceanográfico, de uma forma muito acolhedora. E em nome do professor Ari e da Sandra Cedini, eu queria estender meus agradecimentos a todos os funcionários da Universidade de São Paulo que têm apoiado direta e indiretamente não só a criação da cátedra, mas agora os primeiros passos dela, de forma um pouco mais organizada, com site, com vídeo, e podendo então se colocar para o mundo de uma forma um pouco mais clara. Né? Então a gente chega aqui hoje, como eu tinha falado inicialmente, falando de um dia, o Dia dos Oceanos. Esse dia não existia antigamente, né? Ele surgiu como um marco para a gente pontuar uma coisa importante, uma minoria, assim como várias outras minorias que ganharam o seu dia, simbolicamente, obviamente, mas nesse dia a gente repactua algumas coisas. Ontem eu estava numa live do The Oceans Day de 2020, organizado pela Roots, né? Brasil, em conjunto com a Roots de vários países, e a gente tinha ali algumas discussões sobre lixo no mar, e hoje de manhã, numa outra live organizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para discutir lixo no mar, ontem também foi lixo no mar, só que hoje de manhã, uma das pessoas que estava participando, a Heloísa Schürmann, né, que é uma navegadora, uma mãe, uma avó, uma escritora, uma mulher, um exemplo, né? Ela chegou e falou assim, mas gente, um dia apenas não basta, né, para a gente resolver esses problemas dos oceanos, né? E aí eu brinquei com ela, falei, Heloísa, a gente na verdade vai ter uma década. E espero que a gente consiga resolver numa década, porque senão a gente vai precisar de um século para resolver os problemas dos oceanos, né? E ela achou engraçado isso, mas um pouco trágico, porque a gente não pode perder essa oportunidade da década, que é um momento. Os oceanos, eu registro isso na síntese que a gente faz, os oceanos não estavam em evidência há 10, 20 anos atrás. Na Rio 92, a gente teve um capítulo em 42 da Agenda 21 falando dos oceanos. Hoje, a gente tem um ODS em 17 falando dos oceanos. Proporcionalmente melhorou, né? Mas os oceanos estão em vários outros objetivos do desenvolvimento sustentável, de forma direta ou indireta. Então, os oceanos estão sendo entendidos como algo importante para a humanidade. Como vocês vão ver na fala da Karen em breve, no vídeo que a gente fez, a gente tem aí uma importância muito grande dos oceanos que precisa ser percebida pela sociedade. Né? Então, nesse sentido, eu queria devolver a palavra para vocês, para instigar vocês a mencionar um pouco como que o lado profissional de vocês, considerando todos os desafios que a gente possa ter, como que vocês veem? A gente vai precisar de um século? A gente vai precisar de uma década? O que a gente vai precisar? O que falta a gente fazer para que a gente consiga dar esse salto e cuidar dos oceanos, cuidar do planeta e cuidar de nós mesmos? Karen, por favor. Obrigada. Olha, eu acho que em uma década revolucionaremos muitos processos. Quando eu penso no Brasil e na agenda ambiental de uma década, eu me sinto bastante orgulhosa de onde chegamos. E eu acho que eu vou citar alguns exemplos muito concretos das agendas primas da Agenda do Oceano, mas que hoje são muito intricadamente relacionados. Então, o Brasil sempre foi um líder, um expoente mundial na agenda de mudança do clima, e até há muito pouco tempo era um dos líderes em metas ambiciosas de redução de emissão de gases de efeito estufa e de ações de adaptação, né? Ao mesmo tempo, fomos um país de liderança inequívoco no Protocolo de Montreal, que, para quem não conhece, é o protocolo que regulou os gases que danificavam a camada de ozônio, e conseguimos, globalmente, em um dos arranjos institucionais eficientes, que remetem lá ao conceito da Ostrom, resolver um problema global a partir de mudanças de processos industriais e cadeias produtivas, de geladeiras, de ar-condicionado, enfim. Então,
o Brasil, nesses últimos 10 anos, alcançou resultados que não podem ser apagados, né? Talvez a gente tenha se perdido em alguns pontos, mas, enfim, a gente avançou e o Brasil, e isso é um dado reconhecido pela OCDE, né, tem uma regulação ambiental de ponta. Poucos países no mundo, inclusive desenvolvidos, têm o nível de regulação e instrução normativa que nós temos para a agenda ambiental. Isso inclui o oceano. Então, assim, o desafio é enforcement, o desafio é implementação. E nos processos de política pública, de fato, né, são as etapas mais onerosas financeiramente, em que você distribui tarefas num complexo esquema federativo brasileiro, que tem problemas fundantes, né, no seu pacto federativo, enfim. Então, eu quero dizer para vocês que quando eu olho para trás e olho as agendas primas do oceano, a gente não tem como não ficar otimista. O avanço é inequívoco. E eu estou falando na parte institucional, mas igualmente a ciência brasileira, nossos pesquisadores no IPCC, junto às Nações Unidas do Mar, né, compondo o World Ocean Assessment, também é crescente, né? Então, eu acho que em uma década a gente vai fazer muito, não resolveremos tudo, mas o que me faz acreditar também conhece a análise de Pareto? Em que 20% dos fatores causam 80% dos problemas? A famosa curva ABC que a gente aplica. Pois então, o que nos falta, e eu pensava muito isso ao longo desses webinários que a gente acompanha desde sexta-feira, é que tem uma amplitude enorme de entendimento dos problemas, mas há uma explicação ainda muito pequena sobre quais são os 20 fatores que causam os 80% dos problemas. Né? Acho que a gente tem muito conhecimento disperso, ou talvez não mastigado para gestores públicos como eu. Né? Então, eu acho que a gente é capaz de, em uma década, revolucionar, produzir conhecimento transformacional, mas eu acho que a gente tem que usar o nosso arranjo institucional para colocar o foco nos 20% ou nos 20 fatores que causam 80% dos problemas. Eu acho que esse é o caminho. Karen, realmente é uma visão estratégica que muitas vezes falta no nosso dia a dia, né? De você ter essa lucidez de identificar esses pontos para poder guiar a atividade, a ação. Isso é muito importante. E eu vejo assim que, como uma questão estratégica e inovadora, eu creio que a Unesco representa isso, né? Com a criação do Sistema das Nações Unidas e a criação da Unesco, a Unesco traz para o mundo, e obviamente trouxe para o Brasil, a possibilidade da gente ter um mundo mais equilibrado, com justiça social, que valoriza a arte, que valoriza a cultura, que valoriza a ciência, elementos que estão sendo bastante questionados atualmente, a questão do índio, a questão da ciência propriamente dita, seja na questão do desmatamento, a questão da Covid-19. Né? Eu vejo que a Unesco ela é um lampejo, né, de vida, né, e de energia nessa questão que estava obscura no pós-guerra, né, e que começou a se estruturar. Então, hoje, a gente tem esse órgão que precisa ser prestigiado incondicionalmente e que traz para a gente a possibilidade de viver num mundo um pouco mais digno, um pouco mais, embora ele não seja, né, ele seja muito injusto, né, mas essa é a luta que a gente tem. Fábio, eu queria ouvir de você um pouco isso, né? Como que você se sente trabalhando num órgão que tem essa história e esse potencial, né? E como que você, no seu dia a dia, pegando um pouco isso que a Karen falou, você transforma essas questões que são, às vezes, pouco palpáveis ou etéreas, né? Conceituais em materialidades, né? Como você tem que fazer todo dia. Como é isso? Olha, Alexandre, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? Porque eu trabalho numa agência que tem um mandato muito bonito, né? Um mandato muito rico, né? Falar de educação, ciência e cultura são universos em si mesmos, né? E eu gostei muito da tua frase, né, Alexandre? A Unesco tem uma missão muito bonita, né? Ela foi criada justamente no pós-guerra, né? Em 1945, numa humanidade devastada por uma guerra sem precedentes, com o trauma do Holocausto, e foi criada para ser uma agência fundamentalmente de realização de direitos, né? Então, o direito à educação, o direito à ciência, o direito à cultura e, por que não, o direito aos oceanos, né? Mas um direito
que seja conduzido de maneira sustentável, responsável. Eu gostei também muito da fala da Karen, porque eu acho que a gente tem aí a oportunidade de trabalhar uma agenda convergente, né? Eu acho que os oceanos hoje são uma grande unanimidade do ponto de vista da opinião pública, né? Não há quem seja contra essa agenda, né? Quem não queira trabalhar uma agenda bonita como essa. E você estava falando, Alexandra, quando você falou se um dia é suficiente, né? E agora a gente tem uma década, eu fiz uma conta aqui na ponta do lápis, uma década tem 5.200.000 minutos, né? Às vezes decisões importantes são tomadas num minuto. Ou seja, a gente tem 5.200.000 minutos aí para pensar sobre os oceanos. Eu acho que a gente tem tempo aí para deixar um legado, um marco importante. Eu, semana passada, na sexta-feira, participei de um webinar em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e todos os participantes falavam a mesma coisa. E não podia deixar de ser isso, né? A gente estava falando do contexto atual, da pandemia da Covid-19, e será que o legado dessa pandemia vai ser um mundo onde a gente tem um multilateralismo mais acentuado, onde vai ficar provado que é importante fomentar a cooperação internacional para superar os nossos desafios, os nossos problemas globais, e problemas que se avizinham, né, como a crise da mudança climática e outras questões que, se a gente não enfrentar agora, talvez seja muito tarde. Então, eu acho que o marco da década da ONU traz isso, né? O momento é agora, é uma agenda convergente e nós todos temos que participar. Muito bom, eu concordo totalmente com você, e partindo de um ponto que na Unesco é muito forte, né, a questão da disseminação do conhecimento, né, tudo na Unesco, tudo no sistema das Nações Unidas é de livre acesso, é acessível, é transparente, né? A gente tem a oportunidade de promover isso o máximo, ao extremo, né? Ampliar o acesso das pessoas. E a Karen, né, hoje, né, lançou, está coordenando um processo que hoje lança um site, um portal no Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo link já está aqui no YouTube, né, no chat do YouTube, mas eu não vou dar spoiler, eu vou passar para você contar o que é isso que vocês estão lançando hoje, cara. Que história é essa? Muito bem. Hoje a gente lança, então, o site da década no Brasil, e representa esse kickstart, assim, o Brasil está se preparando para a década da ciência oceânica, para o desenvolvimento sustentável. A década, de fato, começa em 2021 e a gente tem até dezembro aí para se engajar nessa fase preparatória. O Brasil já em novembro de 2019 sediou o seminário do Atlântico Sul, preparatório para a década, e foi um evento riquíssimo, inclusive relatório e mais detalhes estão no site da década. E para esse ano pensou, bom, temos que estruturar um grupo pensante que nos ajude a definir as regras do jogo, a institucionalidade necessária, o diálogo, a coordenação e a representatividade para que o Brasil esteja apto para responder à década e para que esses 10 anos sejam muito eficientemente aproveitados. Então, convidamos pessoas especialistas na área para compor esse comitê, que é um comitê de início da década, né? Então, é importante explicar para todos que estão ouvindo que esse comitê vai pensar, inclusive, sobre as suas regras de processo eleitoral para composições futuras. A gente entende que, nesse primeiro momento, foi importante fazer uma indicação e um convite direto a esses especialistas, mas que a gente vai construir os documentos que vão dar o fundamento para um plano nacional de implementação da década e outros... meu bebê que estava querendo vir aqui participar. E outros elementos que vão ser importantes para o processo. Então, vocês podem ver, o site ele ainda vai sofrer melhorias, mas esse ano, além do trabalho do comitê gestor, que vai ter muito... a elaborar no nível tático e operacional e também estratégico para preparar o Brasil para a década, a gente vai promover eventos com as regiões costeiras e eventos nacionais para colher os insumos com a maior capilaridade possível, né, preparando o Brasil para a década. Então, se vocês forem lá na aba Eventos do site, tem já lá o anúncio das datas, já estão abertas as inscrições para quem
se interessar. Nos eventos regionais, a gente vai ter limitação de vaga, então é importante para quem tem interesse que faça logo, mas o webinar nacional vai ser ampliado. E não pararemos por aí, então é o começo. Todos podem participar da década, todos e todas precisam participar da década. A gente colocou uma breve explicação sobre isso no Participe, né? Deixamos um e-mail de contato, mas é claro que o comitê gestor vai elaborar e melhorar muito as nossas formas de comunicação, gestão e coordenação, e eu espero que nesse semestre a gente consiga ser muito melhor na comunicação e chegar onde a gente precisa chegar em todas as populações, comunidades, enfim. E é o começo de um processo. Sugestões, críticas, ideias, os contatos estão lá, por favor, nos mandem. Ou também para qualquer um dos membros que está lá citados no comitê, né? Eu acho que a discussão ela será sempre muito frutífera lá no grupo. Que bom que você está projetando o site aí, né? Mas é década.ciencianomar.mctic.gov.br. Sim, a gente botou o link aqui, né? Assim como também colocamos o link do Twitter, do vídeo organizado pela Coalizão Sociedade e Ambiente, para fazer uma comemoração do Dia dos Oceanos. Então, algumas pessoas da coalizão, nós gravamos algumas frases e isso gerou um vídeo que está sendo divulgado. Então, está aqui acessível para que todos possam assistir depois que a gente terminar aqui, né? E poder navegar nesse site e contribuir com essa construção, como a Karen falou. O Fábio, para a gente fazer uma transição já para o que eu queria apresentar para vocês, a gente estava falando que pessoas são importantes, né? Pessoas, instituições e pessoas são importantes. E a gente vê o papel que algumas pessoas no nível internacional, como, por exemplo, o Peter Thompson, né, que é o embaixador das Nações Unidas para os oceanos, ele tem feito esse papel muito bom, assim como a Sylvia Earle, que é uma pessoa que desbrava os oceanos, e esses tempos atrás aí que eu falei com ela, se eu não me engano, ela já estava com 80 anos, e eu perguntei se ela já tinha mergulhado no Brasil. E ela virou para mim e falou, ainda não, né? Então, um pouco dessa ideia, né? Como que essas pessoas, elas que são campeões, né? São pessoas que conseguem mover não só o conhecimento, promover o conhecimento, mas promover a emoção, fazer com que as pessoas tenham essa coisa de falar, não, eu vou cuidar, eu vou cuidar daqui do meu lado, vou cuidar dos oceanos, eu vou cuidar de mim, do planeta, né? Como que você vê essa construção desses líderes, né? Quando a gente está falando de 12 cursos de ciências do mar no Brasil, de graduação, nós temos aproximadamente 2.000 alunos cursando esses cursos, são 2.000 estrelas, né, que estão ali para começar a brilhar. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas elas entrem nesse processo e se catapultem por essas abordagens como o site, né, do MCTIC e outras iniciativas que estão por aí? Alexander, eu acho que a tua pergunta é muito boa, né? É fundamental aprender pelo exemplo, né? Então, a figura da pessoa individual, da pessoa física, né? Ensinando e trazendo alguma coisa de nova tem um poder incrível. Falando da Unesco, obviamente a gente tem um mandato que é muito extenso, muito amplo, e certamente nós não conseguiríamos fazer esse mandato isoladamente. Nós, funcionários da Unesco, né, o que se chama o secretariado da Unesco, temos um leque enorme de temas para cobrir, desde direitos humanos, a bioética, oceanos, né? E a gente, felizmente, ao longo desses 75 anos da Unesco, nós conseguimos trabalhar de forma muito horizontal, usando essa capilaridade que a Unesco tem, né? E aí trazendo não só universidades, aqui eu faço um agradecimento à USP, a figura da cátedra que você coordena, Alexandra, que é muito importante trazer essa experiência, esse diálogo da academia para o mandato da Unesco, é um ar fresco que renova a nossa organização, mas também pessoas e personalidades são muito importantes, né? A figura dos embaixadores da boa vontade da Unesco, e essa é uma frente nova que a gente tem explorado mais, né? Embaixadores que promovam a sustentabilidade do nosso planeta. Aqui no Brasil, nós temos o Oscar Metzavá, que é um grande embaixador nosso,
que tem nos ajudado também em ações importantes de sustentabilidade, também de oceanos, né? E eu acho que as cátedras vão ter um papel decisivo também nessa questão, né, de formar influenciadores, formar multiplicadores, né? Então, agradeço o trabalho que vocês têm conduzido. Existem outras cátedras ligadas a oceanos, promovidas pela Unesco no mundo todo, e que elas são de fundamental importância, não só na questão de preparação de quadros técnicos que possam passar essa agenda, essa mensagem adiante, mas que consiga também formar influenciadores que consigam transformar essa mudança de comportamento. Você colocava, Alexandre, no começo, sobre essa missão da Unesco. E o ato constitutivo da Unesco, quando ela foi criada em 45, é uma frase que é muito célebre, até muito batida às vezes, porque todo mundo reproduz essa frase, mas é uma frase ainda muito bonita, né? Então, no ato constitutivo da Unesco, fala-se o seguinte: se a guerra nasce na mente dos homens, é na mente dos homens que a gente tem que construir a paz. Então, esse simbolismo dessa frase ilustra um pouco o que a gente quer defender, né? Que é uma mudança de comportamento em relação ao nosso planeta, em relação aos nossos oceanos. E isso, obviamente, parte do indivíduo, parte das pessoas que têm o que falar, o que dizer nessa questão. Sem dúvida. E a gente começa com essa frase e hoje a gente está na frase de que ninguém pode ficar para trás, né? Que é uma frase brilhante, forte, né, Fábio? Que ninguém fica para trás. Exatamente. Eu acho que tem uma beleza e um poder muito forte, né? Um simbolismo muito grande, né? Toda a agenda de desenvolvimento sustentável que a ONU tem promovido nos últimos anos, ela passou por essa evolução, né? A partir dos anos 70, com essa ideia do desenvolvimento com gosto humano, né? Development with a Human Face, né? E agora a gente tem partido mais para esse aspecto da inclusão, né? Então não adianta você promover um ambiente sustentável se uma série de pessoas, um grande contingente da nossa população fica para trás, se a gente continua vivendo num mundo que é injusto, que é desigual. Então, a agenda de desenvolvimento engloba também esse grande moto das Nações Unidas, que é não deixar ninguém para trás. Sem dúvida. Eu vejo assim, buscando agora caminhar um pouco para trazer para vocês um pouco do que a gente gostaria de lançar hoje, eu queria dizer assim que tudo que a gente constrói, ele é construído em função dos caminhos que a gente vai percorrendo, né? Eu, no meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei ermitões, caranguejos ermitões. Talvez isso fosse útil hoje numa situação de pandemia e de quarentena, né? Porque o ermitão é um ser em quarentena, né? Enfim, mas assim, como que a gente transita de uma abordagem desse tipo para uma abordagem que hoje eu estou aqui trabalhando, tentando construir uma cátedra com um monte de pessoas que são brilhantes, são pessoas que têm uma vibração muito parecida com o que eu vejo, né? E nessa trajetória a gente vai se espelhando, né, em pessoas, né? Eu estava contando um pouco dessa história de vida, né, das histórias de infância, das oportunidades que foram dadas, né, pela família, dos estímulos que sempre foram dados, e isso é muito importante, né? O papel do pai e da mãe, aqui a Karen dividindo o seu tempo conosco, né, e com a criança do lado, né, e essa divisão que na verdade não é uma divisão, é uma coisa que é uma só, né, e eu queria já externalizar para vocês o meu agradecimento pela dedicação, porque isso é um exemplo, né, um exemplo que a gente está tendo a oportunidade de dar. Mas eu queria, vendo aqui rapidamente as pessoas que estão aqui, temos muitas pessoas assistindo, e algumas delas influenciaram muito, muito a forma como eu vejo as coisas. Vou citar duas pessoas e uma terceira depois que representa um pouco esse caminho para frente, assim, o caminho de um jovem formado que está se deparando com uma série de oportunidades e construindo. Né? Quando eu estava na graduação, conheci uma pessoa que, com a sua generosidade, né, e com a sua forma de ver ecologia marinha, conseguiu cativar quase que todas as pessoas que estavam lá na Unicamp em 92, 93, 94, né, que era a época que eu estava lá, fazendo esse tipo de tentativa de se encontrar, né, e de buscar um caminho. Né? Essa pessoa, Cláudia Magalhães, que hoje está no time da Karen, né? Uma querida amiga, além de ser um especial espelho, assim, né? Um especial exemplo de uma pessoa competente
e de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa que compõe e que dá oportunidades. Então, eu queria fazer esse registro. Outra pessoa que eu acho que é um exemplo e que me ensinou muito sobre como lidar com as pessoas e como lidar em arenas de discussão, talvez seja a pessoa que eu acho que tem a maior habilidade que eu conheço de fazer costuras sem ser uma costureira, né? Embora sendo uma importante costureira, que é a Lucila Pinsar de Viana. É uma pessoa brilhante, assim, que tem trabalhado em frentes e feito construções tremendas aqui nas APAs, áreas marinhas protegidas do estado de São Paulo. E eu queria citar a Priscila Saviolo, que é a nossa egressa do curso de graduação aqui do IO, que é a gestora do Parque Estadual da Ilha Anchieta, e que tem ali feito uma série de construções, muitas vezes com o bebê no colo, que nem a Karen, assim, né? Muitas vezes se dividindo e buscando isso, dando oportunidades. Então, as oportunidades. Nós temos aqui um monte de alunos e egressos recentes tendo a oportunidade de construir coisas que eu não tive quando eu estava lá em 92 necessariamente, e hoje a gente tem. Então, eu queria dizer que isso que está sendo apresentado aqui hoje é um processo de construção de um site que a gente está aprendendo a fazer, de um vídeo que a gente está buscando parceiros para construir, e com isso a gente está tentando mostrar que mais do que a gente criar um resultado, né, esse resultado ele tem que se basear num processo, né, em um processo que vocês vão ver agora. Espero que vocês gostem um pouquinho do resultado que ele está dando. Né, um processo que, na verdade, na USP, é um projeto de ensino. Né, um projeto de ensinar as pessoas fazendo, um projeto heurístico. Vou passar para vocês aqui, para vocês verem. Agora a Nicole vai me ajudar, não sei quem vai me ajudar, mas a gente vai apresentar, mostrar o site, compartilhando a página aqui com vocês. Então aqui nós temos, eu vou falando e a Nicole vai me ajudando, tá, Nicole? Por favor. Essa é a página, ela está seguindo um template que a gente tem na USP, né? Então a gente está fazendo isso de uma forma bastante caseira, né? E a ideia é que a gente tenha uma página clean e que vai dar, então, algumas referências. A ideia dessa página não é substituir nem replicar coisas que estão sendo feitas, mas assim estabelecer algumas formas de diálogo com a sociedade. Então, nós temos aqui a página, essa foto de entrada aqui, que é belíssima, levando a gente para uma... Desce um pouquinho mais. A gente tem aqui esse botão sobre, né, para explicar, eu vou mostrar ele já já, né, o sobre, que vai explicar um pouco da cátedra e da década. Descendo um pouquinho mais, a gente já tem o vídeo aí que vocês vão ver já já, e aí essa minha representação do seu Creyson, né, tá bem legal, né, e a gente vai passar ele já já. Vamos descendo. A gente tem aqui quais são as nossas estratégias, então a gente criou aqui esses ícones bonitinhos, né, coloridos, representando os ODS, mostrando essa ideia de canalizar, né, iniciativas em andamento, sem duplicar esforços, catalisar parcerias e catapultar ações. Eu já falei 3 ou 4 vezes essa palavra, eu estou meio viciado em falar catapultar, mas é interessante. E falta um C aqui, que é construir, né, que é a própria construção. Construção do quê? Da ciência que precisamos para o oceano que queremos, que é o grande mote, o grande tema, a grande busca dessa década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Descendo um pouquinho mais, a gente tem basicamente 3 grandes blocos aqui que vão representar para a gente 3 estratégias. A primeira, que a gente vai clicar nela já já, não agora, fala da década dos oceanos e traz algumas informações. A Oceanoteca, que é uma tentativa da gente juntar alguns documentos, alguns deles também já estão no site do Ministério, mas a gente tem a intenção de ampliar um pouco mais isso e fazer com que esses sites dialoguem e se complementem. E as conexões é jogar holofotes em uma série de iniciativas que estão em curso e que também ajudam a gente a disseminar essa importância dos oceanos e a necessidade da gente cuidar. Temos aqui mais embaixo o Spotify. Eu confesso que eu não sei mexer direito, mas é uma paradinha muito legal para você ouvir os oceanos, músicas sobre os oceanos. A equipe fez uma playlist, né, que assim, vai ajudar a gente a se conectar, né, com os oceanos. Temos aqui o Acontece. Então nós temos, desce um pouquinho, Nicole, por favor. Temos aqui a live que aconteceu agora à tarde. Vamos ver se ela vai mudar.
Esse evento que está acontecendo agora, a gente já tinha colocado ali. Ele vai passar para o próximo. Você não tem uma setinha aí, né? O dia, né? The Ocean Day da RUT, organizado pela RUT, o Dia Mundial dos Oceanos. E aqui uma live que vai acontecer, que na verdade está acontecendo agora, né? Com a Leandra e a Bárbara Veiga, né? Pela Liga das Mulheres pelos Oceanos, e aí um movimento muito interessante que a gente tem. Então a ideia é que a gente propague, que a gente receba informações e divulgue aqui de notícias, enfim, uma série de coisas. A cátedra está nas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e se aparecer mais um, ela vai estar também. E com isso a gente tem, então, essa estrutura geral do site. Eu queria pedir para a Nicole clicar lá no sobre, e depois a gente volta para cá. No sobre, a gente tem ali uma explicação muito simples e muito direta do que é a cátedra, trazendo já algumas ilustrações do que a gente vem fazendo. Então, ela traz aqui algumas frases, algumas informações e como que ela vai atuar, né, com publicações, eventos, né, cursos, enfim, fazendo um pouco do que a universidade faz, né, do que a gente se propõe a fazer em colaboração com inúmeros parceiros. Né, aqui no finalzinho tem esse mote, né, essa frase que eu criei um tempo atrás, né, que dos mares o melhor, que é uma visão de futuro importante para a gente saber. Voltando, eu queria mostrar para vocês sim, desculpa, olha aqui as carinhas de todo mundo, a equipe, né? Que estou eu como coordenador, a Monique Rached, a Nicole, a Camila, a Rita, a Bianca, Catarina, Rafael, Maria e Giovana, né? Então, sorrisos nos rostos deles e delas indicam para a gente o que a gente está tendo o potencial de construir, né? com esse capital humano, né, que a gente tem aqui. Nessa aba de cultura oceânica, a gente tem ali, vamos lá, Nicole, a primeira década dos oceanos. A gente tem ali algumas informações muito básicas, né, para começar a construir o que é a década e referência a materiais que a gente tem à disposição, né? Então, é uma pequena introdução à década. Na outra aba, a gente tem a Oceanoteca, que é onde a gente está procurando concentrar aí links para publicações, né, da Agenda 2030, o glossário do ODS 14, a tradução da brochura da década, a tradução do Toolkit de Cultura Oceânica e outros documentos mais que podem ser interessantes. E, por fim, as conexões, e eu acho isso um ponto muito legal, que a gente está aqui conseguindo linkar com várias redes, vários canais. Temos aqui o Painel Mar, que tem um papel muito importante na construção de um diálogo colaborativo para os oceanos, a Liga das Mulheres pelos Oceanos, o programa Amigos do Mar, o próprio site do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já está aqui, Ciência Viva, a Coalizão Ciência e Sociedade, nos blogs aqui, né, o Bate-Papo com o Netuno, essa revista marina do Alfredo Nastari, meu amigo, editor da Scientific American do Brasil, onde eu tenho a oportunidade de mensalmente escrever um texto sobre os oceanos. Descendo, temos várias redes sociais, aqui Oceanografia para Leigos, você desce um pouquinho, Nicole, né? Oceanografia para Todos, Saco Plástico, os canais Oceano na Estrada, Centro de Comunicação dos Oceanos, série Vida no Azul, a série Mar Brasil e podcasts, né? Vozes do Planeta, Vozes da Pesca Artesanal, Mar Sem Fim, Submerso, enfim, tem um mundo de coisas que não necessariamente a gente tem isso na mente, claro, na hora, na ponta da língua, e a gente tem que criar uma certa sinergia para todas essas iniciativas e dar visibilidade a elas. Essa é a tentativa singela que a gente está fazendo, somando esforços com o Ministério, com o Unesco e com uma série de outros parceiros no Brasil para a gente conseguir fazer. Então, eu espero que esse seja um primeiro passo de um portal que vai ser melhor estruturado, vai ser detalhado, a gente vai alimentar com várias informações, vários documentos, e construir isso junto com quem quiser construir. Essa que é a ideia. E vocês são parte disso, assim como muitas outras pessoas que têm nos ajudado aí. Então, eu queria convidar vocês para ver esse vídeo, é um vídeo curto, de 5 minutos e meio,
e que tenta explicar um pouco isso que a gente está tentando fazer. Pode ser? Vamos lá? Então, som na caixa. Eu acho que ele precisa voltar do comecinho de novo e ele está sem som. Só um segundinho, volta lá no comecinho dele. Talvez a imagem não fique a melhor dos mundos, mas o som também não está saindo adequadamente. Como a gente faz? Suspense, né? Talvez ele esteja um pouco pesado, né, para a plataforma. Não, aqui ele tá passando. Não sei por que Está passando? Talvez seja a conexão. Bom. Não dá para ouvir pelo meu microfone? Sim, dá para ouvir pelo seu microfone. Vamos tentar. Não, não dá para ouvir. O que eu posso fazer? Eu posso tentar compartilhar pelo meu, pode ser? Vamos tentar? Peço desculpas pela falha técnica, mas faz parte do processo. Posso fazer por aqui? Pode. Deixa eu tirar. Deixa eu achar ele aqui, só um segundo. No YouTube. Vamos lá. Como que eu faço para compartilhar a tela? Você vai embaixo, tem apresentar agora. A tela inteira. Uma janela. Uma janela. Qual é essa janela? Eu juro para vocês, tem 40 janelas abertas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer isso, eu vou compartilhar a tela inteira. Não é possível compartilhar. Tá, vamos lá, vai dar certo. Tudo isso foi combinado, a gente falou assim, vamos fazer um suspense, né? Para que a gente pudesse permitir áudio e vídeo. E aqui, então, temos a possibilidade. Mais um segundo. Vocês estão vendo? O mundo não pode se limitar a utilizar os benefícios do oceano e a testemunhar a sua degradação. O oceano é um sistema socioecológico que contribui com a sociedade e é afetado pelas atividades humanas. Cerca de 60% da população mundial vive na zona costeira. No Brasil, são mais de 8 mil quilômetros de litoral e cerca de 50 milhões de pessoas vivendo próximo à costa. O oceano é um só, integrado globalmente, diverso e frágil. Esse bioma é muito valioso para a humanidade. O funcionamento do planeta depende do oceano e da vida marinha. Você não existiria sem eles. Ele regula o clima do planeta e é responsável por 60% dos benefícios que a natureza provê para a humanidade. Apesar do espaço ser uma grande fronteira do conhecimento, ainda há muito que se descobrir na vastidão do oceano. O oceano possui uma grande diversidade de ambientes e formas de vida. O oceano gera 19% da riqueza do Brasil. É berço da história e da cultura e palco de atividades econômicas e de recreação brasileira. O oceano está sendo severamente agredido e sua saúde prejudicada pelas ações humanas.
ele precisa da nossa ajuda. Necessitamos buscar soluções para a sua sustentabilidade. A década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável é uma importante estratégia para a produção de conhecimento e mobilização da sociedade para a proteção e uso sustentável dos oceanos. A Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos foi criada em 2018 para contribuir com a Unesco e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental para a produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos, tendo um papel estratégico na promoção da década do oceano. É um programa que a Unesco criou nos anos 90 com um intuito muito simples de permitir um maior diálogo, uma maior interação entre a academia, o meio universitário e a nossa organização, com universidades de ponta de excelência que já realizavam ações de ensino, pesquisa e extensão em temas do nosso mandato. A cátedra está vinculada ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e busca aglutinar pessoas, esforços de diversas instituições nacionais e internacionais para a promoção da sustentabilidade do oceano. A cátedra promove e contribui com a Agenda Global dos Oceanos e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com destaque para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, Vida na Água, e os demais que interagem direta e indiretamente com o oceano. Ela promove a pesquisa integrada e interdisciplinar, bem como o desenvolvimento tecnológico e a inovação para a promoção da economia azul. Valoriza e dissemina a cultura oceânica, visando ampliar o conhecimento da sociedade sobre o oceano. Ela também busca aproximar a ciência da tomada de decisão, atuando como observatório do oceano e qualificando as políticas públicas. Realiza um trabalho estruturante, continuado e crescente de promoção e disseminação do conhecimento e de valorização do oceano. Como estratégias de atuação, promove a articulação de redes de instituições e iniciativas voltadas ao oceano, comunicação e divulgação científica, publicações, relatórios sobre o estado do oceano, eventos e cursos para tomadores de decisão e jovens cientistas. Navegar é preciso, mas viver também é preciso. Fruto da parceria entre o Instituto de Estudos Avançados e o Instituto Oceanográfico, ambos da USP, a cátedra incorpora valores que nos são caros, entre os quais a ciência integrada e interdisciplinar, a inovação voltada à sustentabilidade e a construção cooperativa de soluções. O oceano provê serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência e regula o clima do planeta. Nós precisamos conhecer mais sobre esse assunto. Essa é uma oportunidade única e ímpar para os países da ONU promoverem não só o maior entendimento do que são os oceanos, esse grande ecossistema que cobre 70% do nosso planeta, mas que ainda assim nós entendemos muito pouco dele, mas também é uma oportunidade única para promovermos mecanismos, instrumentos de concertação, de diálogo, de cooperação científica entre os países membros da ONU, mais especificamente dos países membros da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, COI, da Unesco, sediada em Paris. Extremamente importante essa dedicação. O Instituto Oceanográfico se sente bastante honrado em estar coordenando essa cátedra que vai colocar em evidência os estudos dos oceanos na próxima década, começando agora em 2021. A cátedra é um laboratório de ideias e um centro de síntese que visa estabelecer pontes e atuar na fronteira do conhecimento, buscando construir, canalizar, catalisar e catapultar ações em prol do oceano. A cátedra pretende que tenhamos nada menos que dos mares o melhor. Oi, voltei aqui. Oi, voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim? Me ouvem? Deu para ver? Sim. Acho que a gente acho que só teve um delay entre o vídeo e o som, mas a gente conseguiu ver sim. Parabéns, Turra, pelo vídeo. Muito bonito. Obrigado. Queria agradecer a Monique e agradecer ao Ricardo Gomes, que é meu amigo, biólogo marinho, documentarista,
e, mais que tudo, uma pessoa excepcional que fez esse trabalho maravilhoso na Baía de Guanabara para o documentário Bahia Urbana e que nos brindou aí com as imagens do seu vídeo, do seu material, para a gente ilustrar aqui do Brasil o que é isso que a gente está falando, né? E, obviamente, com a possibilidade de um acesso direto no YouTube, talvez a gente consiga ver com um pouco mais de, né, de clareza o vídeo. Espero que ele possa ilustrar o que a gente está fazendo, né? O que é que a gente pretende fazer. Então, eu agradeço bastante, né, essa possibilidade e, enfim, vamos seguindo. Espero que vocês tenham gostado. E do site também, obviamente, né? Obrigado, Karen, obrigado a todos. Tem vários comentários aqui no YouTube falando obrigado, né? Alguns avisando que o vídeo travou, e meu Deus, enfim, deu tudo certo, e vamos lá. Eu não sei se a gente segue, né? Está colocando o link agora aqui. Eu acho que a gente podia, eventualmente, se tiver alguma pergunta aqui no YouTube, a gente pode fazer, mas a ideia desse evento é passar para vocês esse momento, né, para que a gente possa seguir, né? E nesse sentido, eu não tenho registro de nenhuma pergunta. Eu queria, já também pensando no adiantado da hora, né, a previsão era de um tempo um pouco menor, é que a gente se encaminhe para alguma mensagem final, em que a gente possa deixar um pouco de esperança e de inspiração para o que segue. Então, vou passar primeiro a palavra a Karen, para a sua mensagem, depois para o Fábio e depois eu fecho. Obrigada. Parabéns, muito bom trabalho no site, no vídeo. Fiquei bastante motivada a me envolver também com o trabalho da cátedra, assim, bem interessante. Como mensagem, eu queria dizer e reafirmar o compromisso do Ministério. A agenda de oceano é prioridade do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E temos uma equipe de altíssima qualidade. Você já citou a Cláudia Magalhães, que tem me ensinado muito também, Andréia Cruz, Roberto Pinho e o Irã Júnior, que trabalham com a gente e que são apaixonados pela agenda, acima de tudo. E são servidores públicos federais, como eu diria, assim, de primeira linha. Então, estou muito feliz de estar com essa equipe, aprendendo, e estamos juntos olhando para daqui 10 anos. Hoje, a gente está dando os nossos passos, sabendo onde a gente quer estar em 2030. E, para isso, a gente tem movimentado e nos engajados com esse sistema robusto de ciência e tecnologia que a gente tem, que envolve infraestrutura laboratorial. Então, temos navios, compartilhamos e apoiamos a Marinha na gestão ou na demanda de uso de pesquisa para esses navios, né? Fizemos um investimento de alto vulto agora para a reconstrução da base antártica, então é também fundamental para vários estudos, né, na agenda de oceano. Apoiamos e fomentamos os programas de produção de conhecimento INCTs, programas ecológicos de longa duração, os PELDs, né? Estamos em contato constante com os ICTs e os institutos que trabalham na agenda de oceano, agências de fomento, junto à FINEP, CNPq, garantindo recursos, e estamos dando os primeiros passos para abrir a chamada pública que vai qualificar a organização social de estudos do mar, né? Esse é um processo que espero que aconteça ainda esse ano. Tivemos alguns atrasos por questão da pandemia, mas eu acho que essa organização social já é uma demanda da academia de muitos anos, e a gente vai conseguir esse ano abrir esse processo de concorrência para qualificação. Então, tenho certeza que isso vai apoiar muito o processo dos próximos 10 anos. Continuaremos com os editais de fomento à pesquisa. Já recém lançamos sobre os temas de ilhas, Bahia. Nas próximas semanas lançaremos o edital sobre o óleo no mar. No final do ano passado fizemos até uma suplementação de pesquisa emergencial para o desastre do óleo no Nordeste, né? Fora chamadas para a Antártica. E queremos ampliar nossa atuação em divulgação científica, então os sites do Ciência no Mar, da década, as parcerias, o comitê gestor, a cátedra, e achamos que esse é o caminho da divulgação científica, é o que também vai nos levar além, é o governo federal lá na rua. E
assim que a gente quer caminhar e estamos sempre abertos para discussão. Queremos fazer uma política pública muito inovadora, muito arejada e fazendo o que importa. E assim a gente vai chegar lá. Obrigada. Obrigado, Karen. Obrigado pelas suas palavras e por essa visão de co-construção que é muito importante, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir. Obrigado e parabéns por todo o seu trabalho à frente desse time que eu conheço e que realmente é excepcional. Pessoas muito queridas e muito guerreiras. E você está, né, num local muito, muito bom. Obrigado, viu? Fábio, por favor, dê sua mensagem. Obrigado, Alexander. Bom, a minha mensagem aqui para encerrar é muito curta, né? Mas eu queria também, não podia deixar de aproveitar esse momento para também fazer um agradecimento, né? Não só para você, Alexander, que você tem sido um parceiro de primeira hora da Unesco, mas queria agradecer também o Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp, que tem nos ajudado bastante também, você sabe disso. Ele gentilmente nos ajudou na tradução do Toolkit de Cultura Oceânica. Queria agradecer toda a equipe da Karen, a Cláudia, o Sávio, o Roberto Pinho, o pessoal do MCT, que tem sido muito parceiro da Unesco, que tem sido grande fonte aí de aprendizado para todos nós, né, da nossa organização. E, por último, fazer um agradecimento também para a equipe da Unesco, né? O Glauco Kimura, que é nosso colega recém-chegado, tem trabalhado com muita dedicação, muito afinco na implementação da década, e também a Marcela, que é nossa colega de setor, que é oceanógrafa também de formação, né? Uhum. E aí, por último, eu queria lembrar assim, que o nosso papel como Unesco é apenas fazer essa indução da cooperação internacional, né? Roubando a expressão que o Alexander usou bastante de catapultar, de catalisar essa cooperação internacional. Muitas vezes a gente identifica que há alguns países que são campeões ou champions, né, na área de cooperação científica e dominam mais determinados assuntos. Então, não poderia deixar de ser o Brasil com uma extensa costa como essa, mais de 7 mil quilômetros, e com tanto saber acumulado, né, como a Karen lembrou, tem tudo para ser uma grande fonte aí de aprendizado a outros países membros da Unesco. Então, espero eu que tudo que a gente tem construído com muito afinco, com muito carinho, através da cátedra, através do portal que o MCTIC lançou hoje pela manhã, contribua nesse esforço aí de trazer lições aprendidas e ideias novas para os países membros da Unesco. Obrigado, Fábio, obrigado. Realmente, né, esse time também é um time de primeira. Eu conheci o Glauco recentemente, Marcela já conhecia, eles têm feito um trabalho muito, muito bom. Você também está muito bem acompanhado nessa tarefa. E espero poder, pela cátedra, junto com todo esse time, ajudar esses movimentos na medida das nossas possibilidades. Tá? Eu agradeço enormemente. Só queria fazer uma última menção. Eu estava falando de instituições, estava falando de pessoas e estava falando de trajetória, né? E eu queria deixar também um registro aqui que boa parte da razão de eu estar aqui hoje, assim, com esse movimento, trabalhando e tentando externalizar um pouco, né, essas oportunidades que eu tive de aprender, de me envolver com as coisas, né, isso não foi feito sozinho, né? Há 25 anos eu tenho aí uma parceira fantástica, né, que vem construindo comigo não só a ciência, mas também a família, né, a Márcia Denadar, que de uma forma obstinada e abnegada vem trazendo aí, criando oportunidades para muitas pessoas poderem trabalhar, né, dentro do Instituto Costa Brasílias, que ela preside há muito tempo, né, há 15 anos, e aí a gente tem a Ana Clara como uma materialização, né, desse oceano, né, o oceano que nos pertence, né? E eu acho que isso é importante e faz parte da gente ter esse lado, né, e valorizar todas essas pessoas que contribuíram, que não necessariamente estão aqui nesse momento, né, mas que estão, de fato, em todos os lugares, em todos os momentos. Acho que isso é importante e é assim que a gente tem que caminhar. E com isso eu acho que a gente chega ao fim de uma discussão e de um movimento, né, apoteótico, na minha opinião, de ter vocês dois aqui, né, com esse sorriso, essa expressão e essa possibilidade da gente caminhar para frente, né? Queria agradecer enormemente, agradecer a todos aqui que fizeram, né, se doaram para assistir o evento, né, toda a equipe que ajudou na construção, né, que eu já citei, e
pensar, né? Vamos lá, vamos navegar, vamos construir, e espero vê-los em breve e poder abraçá-los fisicamente, né, pessoalmente, para que a gente repactue os nossos laços de amizade, respeito e admiração. Uma boa noite a todos e a todas, e dos mares, o melhor. Um beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana.